Olá, sou eu, Rodrigo Barbosa. Vamos continuar meditando no Evangelho de Lucas? Hoje, nossa meditação está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo de número 25 ao 40. Tire um tempo, pare um pouquinho, 10 minutinhos, e deixe a palavra do Senhor falar ao teu coração. Bem, chegamos aqui no momento em que Jesus é apresentado no templo e Simeão e Ana glorificam a Deus pela vida do menino. Versículo de número 25 do capítulo 2 diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. No versículo de número 36 diz: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. A religião nesse momento, o contexto aqui de Israel, a religião estava em decadência, corrompida. A religiosidade havia tomado conta. O templo havia virado um grande comércio. Fariseus, saduceus, interesses pessoais e pesos que mais afastavam as pessoas de Deus do que aproximavam. E em meio a essa corrupção, em meio à decadência, nós vemos aqui 2 remanescentes, 2 testemunhas de Deus. O interessante aqui de se pensar é que Deus não se deixa ficar sem testemunho. As portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Sim, vamos parar para pensar nisso. Simeão, a palavra aqui não diz que ele era um fariseu, ele não era um sacerdote, um mestre da lei. Ele era simplesmente um homem que aparece, que Lucas deixa bem salientado o que ele era. Ele era justo e piedoso e ansiava a consolação de Israel. Quem era Ana? Era uma profetisa, uma mulher que estava ali, dedicada ao Senhor, e adorava ao Senhor dia e noite, nada mais. Em meio às mais profundas trevas, e quando os nossos olhos contemplam só corrupção, superficialidade e religiosidade, Deus tem as suas testemunhas. Isso deve ser motivo para nós se animarmos. Em Sodoma havia Ló, Daniel na Babilônia. Lembra quando o profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 14 ao 18, se lamenta porque acha que está sozinho? Um sentimento de solidão, um sentimento de Elias, de que parece que ninguém mais é sincero, ninguém mais adora, ninguém mais busca o Senhor com verdade. E o Senhor fala ao profeta: conservei para mim 7.000. Os verdadeiros adoradores nunca estarão sozinhos. Deus sempre reservará para ele testemunhas fiéis. E nós devemos parar e pensar que, em meio a muitas vezes um desânimo, a uma frieza espiritual, quando olhamos tudo ao nosso redor e parece que nada está bom, nada está legal. Quantas vezes eu, como pastor, não escuto as pessoas chegarem e falar: ah, pastor, a igreja está fria. Ah, pastor, porque ninguém está com sinceridade. Ah, pastor, porque as pessoas precisam se apegar ao Senhor. Ah, pastor, Jesus está voltando, a gente precisa se apegar. E olha a situação da igreja, olha as igrejas, olha a corrupção. E quantas pessoas não se afastam do Senhor justamente também por causa dessa postura de corrupção.
Mas a gente aprende com Simeão e Ana que o Senhor tem os seus remanescentes e que não é a postura dos outros, que não é a corrupção do sistema, que não é a frieza que vai fazer com que nós deixemos de ser justos, que nós deixemos de ser piedosos, que nós deixemos de ansiar a volta do nosso Senhor. Devemos permanecer em adoração, em jejuns, em oração ao Senhor, porque o Senhor sempre reservará para Ele justos, piedosos e verdadeiros adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Porque os verdadeiros adoradores, os remanescentes, se alegram no Senhor. Você vê que o Espírito toma Simeão e ele cata crianças no braço, ele fala: olha, Senhor, pode levar o teu servo, eu estou feliz porque eu pude contemplar a salvação. Porque o verdadeiro adorador, o remanescente, o piedoso, a igreja verdadeira tem a sua alegria no Filho de Deus e em nada mais. A alegria está no próprio Salvador. A motivação está no próprio Salvador. E quando nós olhamos para Cristo, nós se alegramos, porque sabemos que Deus é justo, que Deus é fiel, que Deus cumpre a tua palavra, que Deus não é homem para que minta, e que todos os propósitos dele se cumprem. Sim, os propósitos de Deus se cumprem na vida daqueles que amam e confiam no Senhor. Quantas vezes nós não desanimamos, começamos projetos e abrimos mão porque às vezes parece que as pessoas não nos motivam. Olhe para Cristo, olhe para o Senhor, olhe para as promessas do Senhor, porque elas se cumprem, você não vai desfalecer. Deus é bom e Ele cumpre a tua palavra. Sempre haverão remanescentes, por mais que pareça que as trevas encobriram, há sempre uma fagulha de luz. Por mais que pareça que estemos sozinhos na caverna, perseguidos e sendo as únicas testemunhas, não, há uma igreja universal, há uma igreja espiritual, há uma igreja de verdadeiros adoradores, de Simeões e de Anas, que não têm títulos, que estão em meio à multidão, mas cheios do Espírito Santo, em verdade, justiça e piedade. Os verdadeiros remanescentes devem prevalecer em 3 pontos: justiça, piedade e adoração. Você é um remanescente? Estava desanimado? Frustrado com a religião? Frustrado com o sistema, com as pessoas? Olhe para Cristo, pois Ele é a alegria daquele que espera no Senhor, pois Ele é a salvação daquele que confia em Deus, pois Ele é a motivação daqueles que confiam no Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça. Saiba, se você é um remanescente, você não está sozinho. Sempre haverão outros sinceros adoradores. E no dia que o Senhor, nosso Jesus, voltar, levará com Ele a sua igreja. Você não está sozinho. Descansa, confia no Senhor. Mantenha-se piedoso, justo, fiel. Mantenha-se adorador, em espírito e em verdade, porque o Senhor não desampara os seus. E a igreja tem a promessa de que o noivo voltará e com Ele viveremos eternamente.
Compartilhe essa mensagem. Medite nela hoje. Pense em todas essas coisas. E que o Senhor te abençoe. Fique na paz. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, nem de curtir esse áudio. Fique com Deus. E até amanhã.